Fala aí, turma do canal PC, tranquilo? Aqui é o Anécio Pavilac, seja bem-vindo a mais um vídeo, que dessa vez não é um tutorial, e sim uma análise de um produto complementar aí para você que trabalha de maneira criativa utilizando programas da Adobe, como por exemplo o Photoshop, o Lightroom, Premiere, enfim, serve para todos. Ele é uma extensão, você está vendo aqui na tela do meu ladinho, passando aqui na tela principal, é o Toolbox, que serve para você colocar atalhos, funções que você mais utiliza no programa para você otimizar seu desempenho e criar de maneira mais rápida. Eu vou te mostrar como que você pode otimizar esse desempenho agora, testando, descobrindo o Toolbox junto com você. Vindo para a tela do meu computador, vamos começar e entender o funcionamento do Toolbox. Primeiro de tudo, ele tem um aplicativo próprio. Você faz o download lá no site do Toolbox, instala de maneira bem simples, next, vai avançando alguns passos poucos, e você já terá instalado no seu computador para utilizar no Photoshop. Digita ali Toolbox, que você vai encontrar já, ó, Toolbox Console, é o nome do aplicativo. A conexão é Plug and Play. Aplicativo instalado, você pluga ele no seu computador e já está pronto para utilizar. Essa daqui é a interface inicial e mostrando todos os atalhos que você pode utilizar. Aqui embaixo, você está vendo que eu estou gravando com a webcam, você está vendo a minha mão. Em tempo real a gente está falando e utilizando ele aqui. Eu só vou utilizar ele e o mouse para fazer essas edições. Você pode ver aqui tem o Photoshop, Lightroom, Premiere, a versão de edição e a versão de colorização do Premiere, que você pode de maneira individual mexer aqui nos atalhos de cada programa. Legal? A gente vai utilizar o Photoshop, né? Obviamente. Aqui a gente utiliza o Photoshop no canal. E aqui ao do lado você pode ver, ó, tanto que se você mexer diretamente nele, ele automaticamente já vai selecionar o qual botão que a gente está aplicando. E você vê aqui do ladinho também tem meio que é só do direcional aqui mesmo, né? Mostrando o que cada atalho está fazendo, ó. Vamos abrir no Photoshop e entender tudo isso na prática então, turma? Eu vou abrir aqui uma imagem, fazer um tratamento no Camera Raw e fazer algumas correções de pele e tal, adicionar alguns filtros para entender como tudo isso funciona. E caso a gente precise ir adicionando novos atalhos, como que faz tudo isso. Então eu vou abrir essa imagem aqui que eu achei nesse site, que eu vou deixar aqui embaixo, link na descrição, imagem gratuita para edição do RAW, fazer seus estudos no Photoshop, dando 2 cliques, já está dentro de um formato RAW, então abrindo o Photoshop já vai abrir diretamente na tela do Camera Raw. Eu vou tirar aqui do modo tela cheia, que eu vou deixar aqui no canto aparecendo a minha mão e a minha facecam simultaneamente conforme a gente vai fazendo as edições. Legal? Ó, veja que eu não realizei alteração nenhuma no aplicativo do Toolbox e eu vou começar a fazer o tratamento. Então abrindo aqui ó, o básico, deixa eu retornar a configuração padrão do Camera Raw para a gente começar a nossa edição. Por exemplo, se eu clicar aqui em temperatura, com essa opção eu já consigo, ó, de maneira... só basta rodar, que é uma bolinha, né? Você vai rodando, você vai conseguindo colocar a configuração que você desejar. Através de barras deslizantes, então você pode utilizar essa função aqui, ó, de maneira refinada para fazer a seleção, o ajuste que você desejar. Por exemplo, ó, tirar os realces, colocar sombras. Legal, aquele é bem fácil de você ajustar, ó, tipo 80, eu quero colocar 81. Basta dar uma rodinha ali, pronto, 81. É difícil às vezes com o mouse, por exemplo, você não consegue. E é uma maneira muito rápida, tá? Todos os comandos aqui, você está vendo o tamanho da minha mão, o tamanho do aparelho. Então fica bem fácil de você manusear todas as teclas. Opa, você veja, eu já tá vindo aqui. É tudo questão de costume também. Aqui eu vou dar um pouco mais de contraste, então vou aumentar o preto e o branco. Dar um pouco mais de textura aqui também. Colocar um pouquinho mais de vibração. Legal. Ó, outra coisa, ó, esse botão é correspondente à tecla de espaço, então já apareceu a mãozinha, eu clico e já posso fazer ali a aproximação. Esse botão é correspondente aqui ao zoom, e se eu pegar alguma outra ferramenta de ajuste, como por exemplo o pincel de ajuste, que eu quero fazer um tratamento de pele inicial, eu posso aumentar e diminuir o tamanho desse pincel por ele aqui também, ó. Dentro do Photoshop a gente utiliza esse outro comando aqui. Então, tudo de maneira rápida. Por exemplo, vou deixar aqui ó, com menos textura. Opa, aqui mesmo eu posso ajustar. Vamos fazendo tudo pelo Toolbox. Posso aumentar e diminuir o tamanho dele e fazer a aplicação do efeito localizado.
Ó, tecla espaço, clicando nesse botãozinho aqui do canto, clicando e arrastando. Ó, outra coisa interessante, quando você dá um clique, como se aqui fosse o scroll, né? Quando você dá um clique nele, ele volta a ser a tela, a preencher a sua tela para eu voltar ao zoom e você ter visão total da sua imagem. A gente já consegue ver o antes e depois que a gente fez aqui da revelação do Camera Raw, ficou incrível. E se eu quiser, por exemplo, abrir aqui como um objeto inteligente, então basta eu clicar nessa opção aqui que é correspondente ao Shift e eu clico aqui em abrir objeto. Ele vai abrir como um objeto inteligente no Photoshop para a gente continuar editando. Aqui, ó, por exemplo, eu gosto normalmente de dar um Ctrl J para duplicar essa camada e continuar fazendo os tratamentos complementares. Aqui você pode ver que rolando tem o screw rápido, fazer os tratamentos de pele. Então eu posso talvez até adicionar um Ctrl J diretamente aqui no Toolbox para a gente ver como que adiciona novos atalhos também. Vamos ver, eu posso clicar aqui nesse maisinho para expandir. Ó, clicando numa tecla e outras pode fazer combinações também para colocar novos ajustes. Como por exemplo, vamos colocar aqui ó, nesse topo aqui um Ctrl J. Então clicando Ctrl J, vai aparecer aqui ó, selecionando o Ctrl J, dando um OK. Então a gente acabou de adicionar uma nova tecla. Significa que assim tem que colocar agora essa tecla e também a tecla de cima a gente vai duplicar no Photoshop. Vamos ver se funciona, né? Selecionando aqui então, aí ó, duplicado, perfeito, é isso mesmo que eu preferia. Que eu gostaria, melhor dizendo. Então rasterizando aqui e agora, por exemplo, estou selecionado lá a ferramenta de mover e eu quero selecionar rapidamente a ferramenta de correção. Então basta, pode ver aqui inclusive, não sei se vai estar aparecendo na tela, porque eu deixei aqui o Toolbox aparecendo por cima. Mas ele já me informa que se eu clicar agora para o lado esquerdo, já seleciona a ferramenta de correção. Olha só. Então clicando aqui você vai ver que automaticamente já pulou para a ferramenta de correção. E aqui eu posso começar o meu tratamento. Maneiro? Aqui ó, essa opção também muito legal para você aumentar e diminuir rapidamente o ponteiro de cada ferramenta que utiliza. O ponteiro pode ser a pincel, borracha, caneta, a ferramenta de correção que a gente está utilizando aqui agora. Que você pode ir fazendo ajustezinhos maiores, menores, conforme for a necessidade da sua imagem. Ó, eu fiz algumas coisas aqui que eu não gostei. Será que tem um Ctrl Z? Vamos ver aqui. Ó, a princípio eu não encontrei. E eu tô vendo que essa opção aqui ó, tá sem tecla de atalho. Então vou clicar sobre ela e vou colocar o Ctrl Z aqui. Então Ctrl Z, selecionando o Ctrl Z e dando um OK. Então sempre que eu clicar agora esse botão, ele vai voltar às ações, ó. Então voltando aqui no Ctrl Z, caso eu tenha feito qualquer besteira, que eu não gostei da minha correção aqui. Chegar um pouquinho mais próximo, vamos tentar fazer a aplicação. Não gostei, Ctrl Z. Na setinha para baixo já posso selecionar a ferramenta Carimbo, que é outra ferramenta de correção que a gente pode utilizar caso a ferramenta de correção de fato ali não funcione, né? Pincel de recuperação para manchas não funciona. Selecionando ela rapidamente, clicando aqui para baixo. O Alt é nesse botãozinho aqui, ó. Então basta eu capturar aqui uma amostra de cor e fazer a correção com o carimbo, em alguns casos específicos. Já pode ir vendo antes e depois, ó, selecionando novamente, clicando aqui do ladinho para fazer os ajustes com o pincel de recuperação para manchas. Por exemplo, vou colocar também, vou realçar aqui os olhos, colocando um ajustezinho de brilho e contraste. Então aumentando aqui o brilho e o contraste. E eu estou aumentando aqui, mas também pode aumentar diretamente pela barrinha do Toolbox, ó.
fica bem mais fácil. Se quiser colocar 20 e 30, ó, bem certinho, consegue. Ele é bem fino o ajuste. Fazendo a inversão aqui. E com a setinha da direita eu já consigo selecionar rapidamente a ferramenta pincel. Aproximando bem o zoom, já diminuo, aumento o pincel conforme for necessário aqui e faço a aplicação. Aumentando o fluxo também. Ó, excelente. Caso precise fazer alguma correção, clico ali, aumento para mais, para menos. Por exemplo, se eu for utilizar aqui para fazer a correção dos cabelos aqui também, que era outra coisa que eu gostaria de corrigir. O carimbo, né? Setinha para baixo, selecionei rapidamente, aumento e diminuo o ponteiro aqui, já clico no Alt para capturar e continuo fazendo a minha edição. Muito rápido, tá tudo muito próximo. Eu até deixei já uma imagem mostrando o tamanho do mouse e o tamanho dele. Eles são bem próximos, inclusive. Se caso a gente não tenha, por exemplo, uma ferramenta que a gente gosta de utilizar bastante também com frequência, caso queira adicionar nos direcionais, que é muito fácil também, Toolbox, venho colocar aqui no Up, por exemplo, colocar a ferramenta de Crop, que é a tecla atalho C. Então basta clicar aqui e deixar prontinho para você utilizar as ferramentas que você mais utiliza. Então já agora para cima eu já utilizo a ferramenta de Crop. Adicionar, por exemplo, algum outro efeito, clicando, arrastando, soltando no Photoshop. Outra coisa bem legal, você pode utilizar teclas, comandos, por exemplo. Se eu pressionar aqui, por exemplo, esse aqui é esse botão aqui de cima, e para o lado direito, automaticamente a gente já dá o Ctrl T para você aumentar e diminuir o tamanho de cada camada, né? Fazer a transformação livre de cada camada. Estou aumentando aqui, confirmando a barra de propriedades. Alguns outros comandos, como por exemplo, você pode também mexer dos modos de mesclagem rapidamente. Se você pressionar essa tecla aqui do lado e o screw, rapidamente você já vai colocando outros modos de mesclagem. Vou colocar aqui o divisão, que vai ficar maneiro. Só vou arrastar para uma camada de cima. Com outras teclas também você já pode mexer na opacidade da camada. Essa tecla, clicando nesse botãozinho aqui, girando ele, você consegue já mexer na opacidade da camada, caso você queira deixar um pouco mais suave. E clicando com o botãozinho, você volta a imagem com o zoom total, na sua tela total. E agora só para ver o antes e depois, vamos ver aqui, pegar essa imagem, voltar aqui dando 2 cliques. Uma maneira bem rápida, a gente fez um tratamento muito maneiro. Voltar aqui como era original, dar um OK. E só vou mandar essa camada aqui para cima. Então pra gente ver rapidamente o antes e o depois, feita a edição utilizando o Toolbox para fazer os nossos ajustes de correções, principalmente de uma maneira muito rápida. Caso você tenha interesse em adquirir, saber mais a respeito do Toolbox, eu vou deixar links aqui embaixo na descrição. Clica, acessa, vê se é viável para o seu caso. Se você for utilizar de maneira profissional para otimizar o desempenho do seu trabalho, você vai produzir ainda mais, com certeza vai retornar isso em mais grana, com certeza vale o investimento. Dá uma olhadinha aqui embaixo, link na descrição. Valeu, muito obrigado pela tua companhia até o final do vídeo e até a próxima aqui no canal PSI.